Minha gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Nova Saúde Cast. E vamos, nesse segundo episódio, abordar sobre o nosso congresso de autismo TDAH, onde Betão, nosso CEO, fez um trabalho extraordinário com Torres, com toda a equipe, né? Nós tivemos ali cerca de 1.000 congressistas, tivemos mais de 40 expositores e vivemos dias extraordinários de conhecimento sobre a questão do TEA, TDAH, o TOC, o TOD, e saímos todos muito enriquecidos desse evento com gostinho do quero mais, né? 2 dias foi pouco, né? A gente acredita ali que precisaria de pelo menos uns 20 dias, Betão. Com aquele jantar, Betão. Olha só. Gente, jantar. Jantar, uma banda de música. Meu Deus, você perdeu. Você devia estar lá com a gente. Mas já vai ter outra. Vai ter outro? Com certeza, né? Nós vamos repetir a edição do Congresso de Autismo 2026, mas esse ano a gente tem muito material para vocês, né? Nós vamos ter a 3ª edição do Congresso de Práticas Integrativas no Tratamento e Prevenção do Câncer. Nós estamos num projeto também com o Dr. Alex Alves, né, sobre saúde mental, né, doutor? Estamos preparando novidades para vocês e então esse ano tem muita coisa para acontecer ainda. Sigam nossas redes sociais que vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo. É isso aí. Não sei se você percebeu, gente, o Betão deixou a barba crescer e a barba ainda é ruiva. Meu Deus, rapaz. Inspirei no doutor Alex Alves, está sendo meu coach, meu... Personal Stiller. Personal Stiller, olha só. Rapaz, tem que se virar, tem que pagar as contas mesmo, tem que pagar as contas. Está conosco, né, o doutor Luiz Manuel, esteve presente também, né, está trazendo para a gente, além da Aqua, o Amargas aí, para poder falar um pouco. Luiz, como é que foi o congresso? Como é que ficou para você essa experiência? Você esteve no primeiro também, né? Eu estive no primeiro congresso, né? E também estive no congresso de saúde mental, teve o de câncer. Uhum. Então, para mim, foi um sucesso mesmo, fantástico mesmo. O Beto está de parabéns, o Torres, a equipe. Não é à toa que eu fico lá em Cuiabá, porque é uma distância de 2.000 quilômetros praticamente. Eu fico ali, ó, nas redes sociais, quando vai ser o próximo, né? Uhum. Porque a gente sabe que o congresso que a equipe da Nova Ciência, né? Nova Saúde Integrativa, traz, assim, muitas coisas boas para nós, né? Estou muito feliz mesmo, Beto. Você está de parabéns, viu? Obrigado. Isso aí é para toda a equipe nossa que faz isso acontecer. E vocês, nossos parceiros, amigos, né? Palestrantes, congressistas, patrocinadores, né? E todas as pessoas envolvidas e, em primeiro lugar, Deus que faz tudo isso acontecer. Verdade. A gente não faz nada. Não, inclusive, esse evento teve um quê sobrenatural, né? Foi a atmosfera bem diferente, né, Luiz? Bem diferente mesmo. Todo mundo ficou muito feliz. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a felicidade de todos desde o dia que antecedeu o evento da montagem, né? Porque nós tivemos a oportunidade de chegar antes, né? Chegamos na sexta-feira, então nós vimos todo o processo de montagem, né? E todo mundo muito feliz desde o primeiro start. E isso chamou a minha atenção. O que você fez, Beto? Botou o que na água? Na verdade, o que acontece desde quando nós planejamos esse evento, né, juntamente com meus sócios, o Nasce Torres, né? Que ele que cuida de toda essa parte digital, toda essa parte de marketing, é ele que faz, né? Uhum. E eu sou responsável pelo contato com os palestrantes, expositores, toda a logística onde é realizado o evento, né? E é uma expertise que nós colocamos muito amor, muito carinho no que nós fazemos e tem tudo por trás, nossa equipe, nossa produção, nossos staffs, nossos técnicos de marketing, TI, né, nossos parceiros. É um universo de pessoas que estão nos bastidores, muitas vezes não aparecem, né, mas para fazer isso acontecer. E a gente busca muito um bem maior, né? A gente fica muito feliz de estar levando
uma luz de conhecimento, uma luz de esperança para as pessoas que estão, profissionais de saúde, querem aprender um pouco mais, e as pessoas leigas que estão lá para ser tratadas mesmo, descobrir um novo tratamento, uma nova suplementação. E para nós é uma alegria muito grande, né? Nós que somos do interior, a grande maioria das pessoas da nossa equipe é aqui da cidade de Taubaté. Para nós é muito orgulho, Nossa, né? maravilha. Taubaté, que tem, historicamente, é uma cidade bandeirante, né? Foi daqui que saíram os bandeirantes que descobriram ouro em Minas Gerais, fundaram cidades como Ouro Preto, Tiradentes, né? E depois que teve a Guerra dos Emboabas, que os paulistas perderam, eles vieram para Taubaté e foram desbravar o interior do Brasil, né? Que chegou até Mato Grosso. Goiás. Né? E agora o pessoal de Taubaté, nós estamos desbravando a saúde integrativa. Verdade. É verdade, olha, isso vai dar tema, hein? E estamos com a doutora Flávia também, não é isso? Doutora Flávia. Terapeuta. Terapeuta? Terapeuta. Flávia. Terapeuta Flávia, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Você, Betão, falou para mim que já tem uma vivência dentro do universo autista, né? Tenho, sim. E você percorre isso, inclusive, dentro de casa, Dentro né? de casa. E como é que é essa experiência com esse universo e como é que foi, né, ter contato com ele dentro de casa? E praticamente o diagnóstico dele foi praticamente todos os temas que teve no congresso. Ele tem o TOD, ele tem o TDAH hiperativo e ele tem traços de autismo. Então, para fechar o diagnóstico dele de autismo, o caminho é longo porque ele tem indícios do suporte 1, que é alguns traços do autismo, não são todos, porque tem o suporte 1, tem vários, né? E os traços que ele tem, às vezes o TOD, ele mascara os traços do autismo, então ficou difícil para neuro fechar esse diagnóstico dele ainda, mas aí ele já faz o tratamento com o terapeuta ABA. E no início, quando ele foi diagnosticado com TDAH hiperativo, eu comecei a tratar ele com as terapias integrativas. Eu comecei a tratar ele com florais, comecei a tratar ele com aromaterapia, usando os óleos essenciais para equilíbrio de humor, que é o laranja doce, que é muito bom. E eu comecei a fazer esse tipo de tratamento. Só que a aceitação da escola não foi boa, porque eles queriam que eu colocasse medicação. Então, eu tive esse problema. A escola queria que as crises do autismo, que ele tem as crises, né, iguais às crises do autismo. Então, aí que começou aquele, nossa, ele tem muito característica de algumas coisas do autismo, mas ele não tem os traços que, como diz o suporte 1, ele, como eles dizem, eu não gosto de falar isso normal, porque ninguém é normal, né? Eu não gosto de falar, parece normal, mas geralmente as pessoas taxam dessa forma. Nossa, mas ele parece normal. Aí ele tem, de repente, um rompante. Um choque no cérebro dele, que dá uma carga muito forte, que dá uma carga forte no cérebro dele, e ele tem uma crise de agressão. Então, ele agride as pessoas e ele entra num estado, assim, que não é ele. E quem estiver perto, ele agride, ou ele corre, tem uns nomes, os nomes em autismo são em inglês, eu ainda estou aprendendo. Porque como ele começou o tratamento agora, em dezembro, com o ABA, eu estou aprendendo os nomes, né, das técnicas, mas bastante... é novo para mim ainda esse universo. Então, aí ele tem essas crises e, através dessas crises, ele teve que entrar com medicação forte, que é pode falar nome de remédio? É bom, não. Não? Tá. Então, eu não vou citar nomes. Mas aí ele tem que entrar com a medicação para... O tarja roxa. Então... não é nem black. Mas isso, tarja. E pro TDAH é o famoso que todo mundo conhece, que ele toma para estudar. Para ele ter o foco que todo mundo conhece, aquele famoso. Que tu não pode falar nome de medicamento. Também não. Mas porque eu vi diferença. Ok. Mas a escola não aceitou. Ela queria de imediato. E aqui em Taubaté, você vê o crescimento de profissionais da saúde aderindo às práticas integrativas e até da população em si tendo mais interesse nesse tratamento, digamos assim,
mais holístico, humanizado e buscando umas coisas mais naturais, alternativas? Tenho visto, sim. Tenho visto essa procura até na questão estética. Tanto é que, como eu sou esteticista, pós-graduada em biomedicina estética. Então, eu trabalhava com estética avançada, eu trabalhava com botox, eu trabalhava com preenchimento. Então, eu trabalhava em outra linha, né, de estética avançada. Eu mesmo tive esse despertar para esse lado, que o menos é mais, e essa coisa natural, porque o nosso corpo precisa desintoxicar, e eu vou colocar mais toxinas no meu corpo. Aí, quando eu tive esse despertar, eu mudei para terapeuta integrativa. Aí eu comecei a estudar, né? Eu sou terapeuta IBRAT, então eu tenho várias terapias alternativas, né? E aí eu entrei na parte integrativa dessa forma, porque você trabalha como um todo, né? Você trabalha o todo, desde o interno até o externo. Aí praticamente você desintoxica. Eu uso chás, eu uso muito chás. Fitoterapia para mim é maravilhoso. Eu sou adepta, eu também uso. Eu uso chá de mulungo, que é... Chás a gente pode falar, que é natural. Eu uso chá de mulungo, que eu falo que é o Rivotril natural. Eu uso o Rivotril natural. Eu uso o chá de mulungo com melissa. E para mim, deu certo o erva doce também. Então, eu faço esse monte, assim, de... Esse mix, assim, de chás. E, assim, o mulungo, principalmente, ele relaxa até a musculatura. Ele dá aquela relaxada na musculatura. O melissa também, que dependendo da pessoa, não pode ter pressão muito baixa, porque ele vai baixar um pouquinho a sua pressão. E os óleos essenciais, que eu também sou adepta dos óleos essenciais. Eu gosto muito do olíbano, que é nessa ansiedade, porque a mãe também precisa. Porque a mãe também, se ela não se tratar... Eu ia chegar nesse gancho, né, trazendo o Luiz para essa conversa. Luiz, olha só, né, nós temos um grande desafio, né, que é esse intestino versus cérebro versus coração, né, esse eixo aí, através do nervo vago, né? Inclusive, o Amargas que você trouxe aí para mostrar para a turma, né? É uma dessas propostas junto com a Aqua, né? Para justamente atuar nessa melhora dessa função do bendito intestino, né? 99% dos problemas atuais estão na conta do intestino, né? E autismo, TDAH, TOD, TOC, toda essa coisa toda está lá no bendito do intestino. Qual é a importância na tua prática aí? São quase 20 anos já, né? Quase 20 anos. Quase 20 anos, 19 anos. Quase 20 anos aí de caminhada na integrativa, né? O que você percebe nessa agonia de uma mãe, né, que se volta para a integrativa, né, para buscar, né, um conhecimento, um alívio ou talvez uma resposta, né, diante daquilo que não se encontra hoje no processo alopático? Primeiramente, quero até parabenizar você por buscar esse estudo, buscar essa técnica também maravilhosa sobre terapias integrativa. Obrigada. Primeira vez que eu atendi um autista de nível 3, bem elevado, há 14 anos atrás, ele quebrou minha sala todinha. Quebrou meus aparelhos, só não quebrou meu notebook porque eu tirei e coloquei no meu peito. Senão ele tinha quebrado. E quando eu olhei para a mãe, foi onde eu tive o insight do tratamento do menino. Falei, eu preciso tratar você para depois tratar o seu filho. E eu não sabia nada sobre autismo. Você imagina isso há 14 anos atrás. Né? Hoje nós temos muita informação, ainda muitas coisas para descobrir com relação ao autismo, né? E aí esse menino me trouxe uma base de estudo muito profunda. Eu comecei a interagir e buscar também suporte para me ajudar. A mãe, o pai que tinha um problema muito sério com relação à bebida, o álcool, porque ele entrou num desgosto muito grande. É difícil a aceitação. E aí ele não aceitava. E a mãe com uma depressão muito forte. Aí eu comecei a tratar a mãe e comecei a tratar o pai, assim, sem ele perceber, porque como eu trabalho com homeopatia, então eu mandava manipular a homeopatia e colocava na água para todo mundo tomar dentro de casa. Que ótimo. Aí foi equilibrando a casa, foi equilibrando ele. O menino tomava 50 gotas de um medicamento que
de tarja preta, e ele não conseguia dormir. Não escovava os dentes, não cortava o cabelo, não difícil. comia, e o desespero dentro da família, né? E aí, com 1 ano, nós conseguimos mudar toda essa história. E eu entrei de cabeça e falei bem assim, olha, eu vou te ajudar nessa, vou te ajudar. Não foi fácil, mas conseguimos. Hoje é um rapaz já de 20 anos de idade. Olha que benção. Às vezes ele passa na frente da clínica, ele aponta e fala que quer ir lá me abraçar, me dar um beijo, porque ele lembra do local, né? Então, assim, aí passou os anos, depois eu tenho um filho de 16 anos também, ele foi diagnosticado como o nível 1, Nível 1, suporte 1. suporte 1, e eu comecei a trabalhar essa adaptação nele também. Então, como o Dr. Alex falou sobre a questão do intestino, o primeiro passo de todo TEA é o intestino. Trabalhou o intestino dele, você vai ter um equilíbrio. O doutor conhece meu filho e sabe que ele praticamente quase não parece que tem o espectro, né? Porque a gente cuida muito da alimentação. Isso e é aí, complicado. o dia que ele sai fora da alimentação é incrível. Ele já começa a ficar ansioso, nervoso, ele começa a repetir as coisas, ele quer pedir alguma coisa, ele fica ali, pai, me arruma isso, pai, me arruma isso, isso e aquilo. Mas a gente vai reequilibrando a alimentação em toda a nossa volta, desde a minha esposa, na clínica, onde a gente faz a nossa própria alimentação, né? Que tem uma pessoa que cuida da nossa alimentação, e todos eles já sabem, então ele fica em torno disso. Quando ele sai fora, aí ele fala, pai, eu pisei na bola, né? Agora, esses dias nós fomos sair mesmo, ele falou, pai, eu posso comer isso daqui? Era um pão de mel. Aí eu falei bem assim, o que a sua consciência fala? Aí fala que não é para comer. Eu falei, então tá bom, deixa ela te julgar. Então, existe esse eixo do intestino-cérebro, que é a partir do momento que a gente consegue equilibrar as microbiotas do organismo, né? A gente tira a fermentação, gás, tira os alimentos que causam isso daí. Entra a questão da fitoterapia, que você falou, sobre os óleos essenciais também. Utilizo muito isso. E alguns suplementos que é muito importante. Todo TEA precisa de vitamina B12, que é a metilcobalamina. Né? E precisa do metilfolato também. A D3 deles tem que estar bem, um nível assim, acima de 60 a 100, praticamente. Vitamina C, eles precisam dessa suplementação. Com essa suplementação, vai ajudar a equilibrar eles o comportamento, a ansiedade, o estresse, o sono, a agitação deles também. Eles vão pegando um trilho e vai caminhando rumo à saúde. Mas o primeiro passo mesmo é a alimentação. Deixa eu pegar daí, Betão. Olha só, eu nesse congresso, eu achei que tu era autista. O quê? Você não se reconheceu autista, não? Eu cheguei à conclusão que eu acho que todos somos autistas. Todos nós temos um pouquinho de autismo e TDAH, com certeza, eu tenho certeza. E aí, Beto, no congresso, o que mais te impactou no meio daquilo, tirando a minha palestra do Bill, porque foi ao concurso, né, cara? Olha só. Não. Do Bill o negócio ficou estreito a palestra do Bill foi emocionante. Foi emocionante. Nossa, eu vi várias pessoas chorando na palestra do Bill. Várias pessoas. E as pessoas que entraram assim meio cansado, meio... Porque a noite passada, né? Foi puxada, né? O dia anterior. Aí o Dr. Alex botou todo mundo de pé. E vamos marchar, e vamos abraçar, e vamos gritar, e daqui a pouco o pessoal acordou. Sim. Não, sabe que o Bill é muito interessante, que você conversando com ele é uma coisa muito motivacional. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de ler muitos livros, mas às vezes eu não consigo ler tanto. Eu vejo que o Bill, ele já leu muitos livros, né? Ele é um cara muito estudado. Então, o que você conversa com o Bill, igual o pai dele, puxou o Dr. Alex Alves, né? Ele dialoga, assim, numa sabedoria, assim, numa explana tão fácil, assim. Eu falei, pô, admiro a sabedoria dele e a humildade que ele teve, porque eu acredito que o Bill, ele deve ter passado por muito bullying, né? A palestra dele foi justamente isso, né? Ele não ligar para as pessoas, ele se esforçar, né? Por exemplo, uma pessoa que não ouve e dando palestras ensinando as pessoas a ouvirem. Olha só que coisa, né? Uma pessoa que não ouve, dando palestra, ensinando as pessoas a gente, né? ouvirem. E isso aqui é transformador, né? Então, a gente vê a superação do Bill, o conhecimento dele,
trazendo essa mensagem de esperança para as pessoas que vocês podem superar, todos são vencedores, basta as pessoas quererem. Então, ali foi um dos momentos mais marcantes que eu tive ali no congresso. Não é porque o Dr. Alex Alves está aqui, a mãe do Bill está ali também, né? Mas realmente eu fiquei muito orgulhoso de estar dando essa oportunidade, né? Dar voz, né? Dar voz, né? E acredito que o Bill não está aqui hoje, né? O Bill agora está nos preparativos, né, doutor Alex Alves? Vai casar o Bill? Vai casar o Bill? só. Rapaz, independência dele. Né? E o evento inteiro, assim, né? Graças a Deus, foi um evento que estava muito harmônico. A gente procurou trazer o que a gente tinha de mais avançado na parte de suplementação, na parte de terapias, de equipamentos, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos lá até palestras sobre célula-tronco, né? Os benefícios da célula-tronco de placenta e cordão umbilical, né? Para pessoas autistas, né? E os benefícios são enormes para várias coisas, mas como o congresso era específico de autismo e TDAH, a gente focou nessa área. Tivemos até uma mãe que utilizou o célula-tronco, ela falando o que aconteceu com o filho dela, né? Sim. E nós estamos trazendo, fechando parceria para trazer a célula-tronco ao alcance da população. Isso aqui é algo inédito, porque você fala em célula-tronco, né? É uma coisa inacessível para a grande maioria da população. Nós estamos fazendo parceria, né, com o Instituto Abselma, né? E depois nós vamos colocar até o contato aqui para vocês seguirem o telefone, para vocês se associarem e terem a oportunidade de quem precisar ter esse tipo de tratamento ao alcance de todos. Ok. Flávia, você está vendo que Betão é um anjo, né, do céu na terra, né? Tenho certeza. Representação, né, divina, Isso. divina aí, para poder sugerir caminhos e oportunidades, né? Não só para nós, os profissionais da área, porque através dele a gente chega aí às dezenas, centenas, milhares de pessoas, né, através da Nova Saúde, aí o trabalho Onassis Torres. Onassis Torres, nosso diretor de marketing. Onassis Torres, né? E para você, enquanto mãe, vamos falar enquanto mãe, né? Qual é o maior desafio que você enfrentou ou enfrenta e qual é a expectativa de futuro, né? Diante de tudo que você já começou a experimentar? Você viu, né, o Betão falando do Alex Bill, né? O Alex Bill é autista também, nível 1, tá certo, né? Tipo Luiz Guilherme, o teu menino, como é que é o nome? Anthony. O Anthony, você vê, né? E o Alex hoje, ele fala para 4 bilhões de pessoas no planeta, né? Hoje ele é um fenômeno nas redes sociais, né? Ele acabou rompendo paradigmas e ele vive literalmente o paradoxo. O processo é paradoxo. A gente lançou ele no paradoxo, né? Começamos um trabalho com o Luiz também, Guilherme lá, para isso, porque eu entendo muito que você tem que quebrar paradigma, né? Tem que quebrar paradigma. O que foi diagnosticado não é sentença. Não é. O Alex diz uma coisa muito legal: Deus me deu a surdez e eu dei para ele a ressignificação da surdez. Então, não é o tamanho do problema, mas é o que você vai fazer dele, né? E aí, como mãe, como é que é isso? Antes, durante e lá na frente? Bom, eu tive como todas as mães, uma crise existencial, né? Porque a gente se culpa sempre, a mãe se culpa de tudo. Tudo a mãe acha que é culpa dela. E aí, nesse meio tempo, até eu ter a minha aceitação, primeiro teve a da medicação, que eu não aceitava a medicação. Ainda imagina uma terapeuta integrativa que é contra a medicação, né? E não quer medicação, tem que aceitar que seu filho vai tomar medicação. Vamos corrigir isso. A gente não é contra a medicação, né? A gente entende que existem caminhos que podem minimizar o uso dela e que ela é importante em situações extremas. Talvez a questão do Anthony tenha sido uma situação extrema, né? Extrema, né? E por conta disso, né, foi necessário a entrada dela, sabendo que ela é pontual, né?
tem temporária. que se fazer a avaliação mensal para não se criar uma dependência orgânica, porque com 6 meses nós já temos ele dependente da química que está sendo colocada ali, né? Então, o desafio para nós, né, enquanto terapeutas integrativos, é justamente evitar a ação danosa da dependência medicamentosa, dos efeitos colaterais que acabam levando ao uso de mais medicamentos. Tá? Eu já tratei de pessoas com 27 medicamentos usando por dia. E tudo começou, né, numa situação mal equacionada, uma crise de ansiedade, um momento depressivo. Dali desencadeia uma situação, né, se o colega médico lá ele não tem esse cuidado da avaliação mensal do sangue, né, e a troca dessa medicação semestral, ele vai com certeza lançar essa pessoa num cativeiro medicamentoso. Isso. E não era minha opinião como terapeuta, era minha opinião como mãe. Era a minha opinião. Não, eu só coloquei por causa da galera, a pessoa poder entender. Tá ótimo, né? Porque a gente não é contra. Nós como terapeutas integrativos, nós estamos querendo saber usar, como lidar com isso. Não, como quando eu trato, por exemplo, uma paciente, eu indico, né, quando a medicação, para ela consultar o médico, né, a medicação, e eu sempre deixo bem claro que o tratamento integrativo, da medicina integrativa, ela é complemento, não é um tratamento específico. Né? A medicação, no caso dele, ele estava tendo crises, surtos. Sim. Então, ele precisava realmente de uma intervenção. Só que a mãe, ela separa do corpo, entendeu? Ela se separa do corpo ali, mãe e terapeuta. Então, são 2 pessoas ali. A mãe, ali, ela não existe a terapeuta, porque fica a mãe que não quer que o seu filho fique escravo da medicação. Sim. Aí vem as crenças, as vozes das pessoas que se intrometem, né? Então, são N coisas, N fatores. Ali, a terapeuta saiu do corpo. Ficou só a mãe. Aí, quando voltei em mim ali, terapeuta integrativa. Aí, quando você se separa, que tem que ter esses dois posicionamentos. Realmente, não, ele precisa de uma medicação. Aí, você respira, volta do seu surto que você teve. E aí você entra, o quê? A medicação é de imediato, então precisa ter uma medicação e ele tem avaliação mensal na neuro dele, ele vai todo mês na neuro, a neuro avalia para não realmente, como o doutor falou, não ter essa dependência da medicação, né? Então é tudo certinho, uma dosagem bem baixa, tanto que é mínima, né? Ainda mais por ser criança, tem que ser uma coisa bem mais... uma medida mais... o correto é tangencial. Né? Tangencial. Eu estava procurando a palavra. Muito obrigada. Elas fogem. Eu estou também na névoa da pré-menopausa, então, às vezes, comecei esse mês agora com aqueles a névoa, então, às vezes está fugindo. O Amargas vai te ajudar nisso. Está fugindo as palavras. O Amargas vai te ajudar nisso. Porque eu uso o gerânio que ele ajuda também. Mas agora é bom saber que a água também ajuda. A água e o princípio do Amargas. Porque o que acontece? Eu vou conhecer essa linha. Não, porque o que acontece? O Amargas, explica, Luiz. Eu ia falar. Vou deixar um para você. Obrigada. Está começando a fugir, assim, as palavras. A névoa começou em mim, né? Não, fique tranquila. Vamos espantar isso. Olha, aí. Espanta a assombração. Espanta a assombração. Ele já está tratando, você tá vendo? Né? Dá até medo de falar perto dele, porque ele já começa a tratar a gente assim, né? Não, fique tranquilo. Ele já tratou tudo ali. Com certeza. Já são muitos já de Estão vendo? Já falei da neve, já está tratando a família inteira. Fique tranquilo. Explica o Amargas aí para a turma e para ela, para entender, Luiz. O Amargas foi um produto desenvolvido
praticamente Há a mais de 100 formulação. anos atrás. Não contar Olha a história de isso. verdade. O quê? Não Olha vem tirar só. onda não, que tu recebeu isso do teu avô, passou pelo teu pai. Olha. Isso aqui Fala a é verdade. ancestrais no Isso, Pantanal. Ancestral. Pantanal. Isso Pantanal. Como que você sabe, Dos Beto? índios. Pantanal. Porque você tá em Mato Grosso fica no Pantanal, né? Isso veio dos índios, cara. Dos Meu índios Deus, ali, olha Sim, só. eu tenho Aí, descendência conta a história. indígena, né? Isso. E meu Nem pai... parece, Luiz. Nem Não parece, né? Olha o cabelo. Parece holandês, tu acha que era holandês? Não, cara. Só nem parece índio. Fala, Luiz. Então, meu avô, meus pais, eles são descendentes de indígena, né? Isso aí. E aí eu aprendi sobre ervas, praticamente foi com meu pai, que nós saía no mato. E ele, à procura de algumas ervas, ele falava bem assim, ó, isso aqui serve para isso, para aquilo outro. Bom, né? Falava os nomes das ervas todinha e eu fui aprendendo aquilo ali. Eu tinha 10, 12 anos de idade. Então, esse produto daqui, praticamente, quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, eu começava a identificar que todos os problemas das pessoas vinham da onde? Do estômago e intestino. Aí direcionava fígado, pâncreas ao mesmo tempo. Então, são órgãos totalmente responsáveis pela De nossa impacto, saúde, né? de impacto. Né? Desde o emocional, né? A pessoa passou um estresse, um sistema nervoso bem alterado, estômago, né? Teve tendência a guardar problemas internos, vai diretamente para o intestino. Frustração, decepção, mágoas, ali vai para o pâncreas, né? Problema de memória. Isso. E aí, o Amargas, a gente desenvolveu com as ervas medicinais que tem aqui dentro nele. Tem o alcachofra, tem a espinheira santa, tem a quina, tem a salsa parrilha também, chapéu de couro. São vários tipos de ervas medicinais que auxiliam na parte digestória. E, além do mais, como nós trabalhamos também com as frequências, são as frequências hoje, para todo mundo entender melhor, às vezes público que não entende tanto sobre frequências, é uma emissão, né, de uma energia do produto que a gente extrai e consegue impregnar no produto do Amargas. Então, aqui nós colocamos vários O termo tipos... seria uma impressão, né? Uma impressão. É uma impressão. Nós colocamos aqui várias frequências para tratar a parte da microbiota intestinal, desbiose, gordura no fígado, diabetes, né, e vários outros problemas relacionados também ao sistema nervoso e emocional que direciona a parte digestória. Então, ele foi bem montado justamente para isso. Igual eu estava explicando agora há pouco ali no almoço, o que a gente faz? Se a pessoa tem a quantidade de vitamina B12, um exemplo, baixa, ele faz o equilíbrio. E se ela tiver muito alta, ela volta ao equilíbrio também, por conta das frequências. E aqui tem a frequência também da metilcobalamina. Tá? Então, e outras frequências. Hoje, atualmente, nós estamos com 46 frequências dentro desse produto. Por isso que é um sucesso. Às vezes a pessoa toma um medicamento, na hora ele já sente aquele alívio, a digestão já fica melhor. Eu, particularmente, eu sou usuário, né? Eu sou usuário, acho que eu sou quase um dos primeiros usuários. Foi? Né? Quase um dos primeiros usuários quando saiu. E eu dei o feedback para ele justamente da percepção em cima disso, né? Porque a resposta do Amargas, em média, em 30 minutos. Foi Surreal. E esse é um produto para uso contínuo, que aqui Sim. é um produto fitoterápico e também aliado à terapia vibracional que você conseguiu colocar aí. Sim. Legal. Desse jeito. Betão, esse é o novo mundo. Biofísica, bioquântica, né? E o entendimento da natureza. Como é que é para você caminhar no meio de tudo isso? Você que é Cavex. É isso? Cavex? Selva no ar? Selva no ar? Aviação. Aviação? Como é que é isso, cara? Porque é um universo totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Quando eu comecei a ter esses primeiros contatos, parecia que estava falando outra linguagem, porque quando você não conhece a medicina e a terapia integrativa, você é muito ligado ao que o mercado tem, que é a parte bioquímica, né? Totalmente medicamentos e os fármacos, né? E você nem entende a parte emocional, que é muito importante. E a parte emocional está ligada diretamente com o quê? Com frequências, né? Tanto é que, por exemplo, pessoas que ficam o dia todo vendo notícias ruins, assistindo Datena, assistindo jornais com acidentes, com mortes, assassinatos, elas estão
recebendo aquela frequência ruim, baixa, né? E o que elas... Cara, tu não gosta do Datena? Pô, As as deu uma notícias... cadeirada numa sala, tu não acredita, Você viu? Betão. Olha Pô, só. o cara mostrou uma linha de terapia, de expressão ali. Você ficou chateado, quer uma cadeira e mete logo, meu irmão. Resolve o problema. Então, e tu tá dizendo que não é pra assistir copo do Datena? não é que eu... Olha, as pessoas têm opção. Na vida é tudo do livre-arbítrio. Você vai colocar o seu tempo, a sua energia aonde você quiser. Só que como nós somos consequência do que nós consumimos, tanto a alimentação física, quanto a água, quanto informações, o que a gente vê. Né? Ambiente, pessoas. Então, se você fica focado em notícias ruins, você vai estar recebendo frequências ruins. E você vai o quê? Ser uma pessoa... Não tem como você estar num ambiente ruim, se alimentar de coisas ruins e você tá tudo super bem, sorridente e para frente. Então, e o próprio Jesus falou isso, né? O que Jesus disse, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo será ruim. Então, nós temos o quê? Se alimentar de coisas boas e meditar em coisas boas, ler livros bons, né? Coisas ruins vão acontecer, mas a gente vai superar, porque é a questão da frequência. A gente tem que estar numa frequência alta. Não, você já me deu uma experiência agora, né? E uma esperança sobre a última fala do Trump, né, cara? Que ele falou que tá todo mundo beijando a bunda dele, né? Betão, tu já foi lá, Betão? Meu Deus! Luiz, o negócio é grave, cara. O negócio é grave. Flávia, diga para mim, né? Família atípica, seu marido, né? Ele pegou como esse touro aí, pegou o touro pelo chifre, amarrou as patas, ele tomou chifrada, tomou chute. O que está acontecendo com ele? Como é que ele está sobrevivendo ao seu lado no meio de tudo isso? Então, vamos lá. É ex-marido. Meu Deus, Flávio! O que você fez com o pobre do homem, Flávio? Ex-marido. Meu Deus, Flávio! Não, foi um divórcio amigável. Cada um quis seguir a sua vida. Eu era muito... Eu sou uma pessoa... Vivo a vida, o mundo, cor-de-rosa. E uma pessoa... Não batia a frequência. A frequência era muito diferente. Dinheirista, eu não sou uma pessoa dinheirista. Eu sou uma pessoa... com outra vibração. Já vou te deixar o Não meu deu Pix certo. para tu botar todo mês lá, cara. Pode mandar o Pix gratidão a Sião, então. Já vou deixar. Tu não quer o dinheiro, tu manda para mim. Gratidão. Não, o universo, ele te devolve. Dinheiro é, verdade. energia. Ó, Dinheiro é energia. Ele isso vem, aí. ele vem. Ele aparece. Ele vem. Então, mas ele, quando recebeu essa missão do Anthony, como é que está para ele essa paternidade do Anthony? É bem dividido, né? A nossa guarda é compartilhada e ele é presencial. Como eu digo, eu separei do marido, não do pai. Ele continua sendo o pai. Isso é importante porque ele participa, ele leva, e ele é presente e está sempre ali e está entendendo. Estamos entendendo esse universo. É novo. O Anthony está com quantos anos? 7. 7 anos. Ele já tinha alguns traços que, como eu falei, separando essa parte do terapeuta da parte da maternidade, nós ignoramos os fatos. E, vamos assim dizer, ele um pouquinho mais. Porque quem ficava mesmo, quem cuidava... Porque a minha primeira formação foi pedagogia. Eu trabalhei em escola há muitos anos. Até eu resolver fazer o meu sonho, que era trabalhar nessa parte estética, né? E aí comecei a estudar. Então, eu primeiro trabalhei em sala de aula, Então, eu já tenho essa vivência de Piaget, Vygotsky, educadora e uma veia familiar de educadoras, que é minha mãe, minha irmã, minhas tias e todo mundo. E eu fui a ovelha negra que resolveu mudar, quebrar o ciclo da família. Então, eu sou a ovelha que saiu do círculo da família. Aí eu me afastei da parentela e reconstruí a vida de uma forma diferente. E o meu filho faz parte disso. Eu tento essa energia, essa vibração positiva, como ele disse mesmo, o meio que o indivíduo vive influencia muito.
Então, essa influência em casa temos muita parte positiva. Tem dinheiro também, que o dinheiro também é bênção, né? Não vou negar o dinheiro, como a gente estava brincando sobre o dinheirista, mas a questão a gente não vive só de gratidão, é namastê, né? Mas ele melhora bastante quando ele sai dessa energia, frequência. Frequência ajuda muito. Ele dorme, a gente dorme ouvindo frequência quântica. Você vê? Ele dorme ouvindo frequência quântica. Deixa eu pegar esse gancho. Luiz, olha só. Né? Frequência é magia, Luiz? Jamais. Não, tem que perguntar. Tem que perguntar. Né? Muitos acham que é místico, né? Esotérico, mas isso é a pura realidade, né? Ciência. É ciência. É quantificável, Luiz? Sim. É quantificável. A gente consegue, né, demonstrar a frequência? Sim. Consegue mesmo? Consegue. Olha só, gente. Você que está nos vendo aí, ó, pega a mãozinha, todo mundo aí, ó, esfrega aí, ó, esfrega a mãozinha, ó, só. Né? Isso aqui no Betete rodou lá quase 1 milhão de views. Vamos em lá. cima disso aqui, ó. Vai lá. Tu lavou a mão, Luiz? Lavou a mão? Ó, senão vai começar a cair o negócio aí, ó. A mão tem que estar lavada. Lavou. Agora faz devagarzinho aqui, ó. Bem devagar. Percebeu aí, Flávio? E aí, Betão? Viu aí? Olha só, o meu aqui tá... eu estou ouvindo. Que eu trabalho com isso há muito tempo, né? São 4 décadas aí mexendo com isso aqui. Parece que vai dar choque, né? Total. Ó, agora faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. Olha só. Você vai perceber a densidade. Tá vendo a densidade, né? Se você olhar para dentro dela, né? Eu olho aqui, eu vejo cores. Vê, Luiz? Você consegue ver as cores? Consegue ver as cores aí? Tem cores aqui dentro. Você consegue ver aí? Olha só. Gente, não é hipnose, eu não sou hipnoterapeuta, né? Um dia eu explico por que eu não sou, né? Mas a parada está aqui, olha só. Olha lá, olha a névoa. Aqui, ó. Eu consigo ver a névoa aqui. Olha só a névoa aqui. Ok. Agora você vai escolher um lugar, né? Agora, isso aqui é energia pura. Bioenergia, né? Do cosmos para dentro, de dentro para fora, e agora aqui, ó, no campo magnético. Você vai escolher um lugar do seu corpo, você vai colocar. Né? Escolhe um lugarzinho, você bota onde você quiser. Isso, vai colocar. Né? Você coloca aí, ok. Então, o que é que nós fizemos? Né? Nós fizemos uma ativação. Né? Tá aí, ó, frequência. Sim. Né? Total. Detalhe, né? Luminosa, porque eu estava vendo. Né? Sim. Cores, porque estava ali. Né? Processo sonoro, porque eu ouvi o zoom, 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 ficou fazendo barulhinho. Então, isso está acontecendo a mais ou menos 7 milímetros de altura do nosso corpo. Tudo isso aqui, ó. E eu tenho um campo de expansão, né, normal em torno de 1 metro. Todos nós temos expansão de 1 metro. Tanto é que nós estamos aqui próximo, eu e Betão, né? Já está rolando um clima. Boa. Porque eu já invadi aqui, né? O espaço do Betão. Betão invadiu o meu espaço vital. Como nós somos selva, né? Caveira. Caveira. Tá tudo certo aqui. Faca na caveira. Faca na caveira, está tudo certo aqui. Existe uma irmandade. Mas quando as pessoas, né? Elas estão, né, distantes uma das outras, ok, né? Isso aqui já incomoda. A pessoa já se torna incomodada. Tanto é que aí começa a gritar para ver se o outro lá está conseguindo ouvir. E aí, por vezes, acaba indo para o toque físico para poder saber se há vida ainda ali naquele lugar. Né? Mas a frequência, ela interfere e modifica tudo. Tudo. Luiz, raízes para melhorar a expansão desse processo bioenergético. Tem E aí? E aí, o Amargas aí nessa história? Nós temos aqui a frequência da positividade. Quando a pessoa toma o Amargas, ela já sente muito bem no momento. Média de 3 a 10 segundos, ela já começa a sentir um alívio. Olha. Emocionalmente. Porque aqui nós colocamos uma frequência do amor, da gratidão. Você vê? Tá? E aí isso daí ajuda a pessoa a ter um nível de percepção
interna também melhor. Cara, você está dizendo que se o Betão tomar o Amargas, eu caso ele esse ano ainda. Betão, vai ter que tomar de litro, Betão. Vai ter que Olha tomar só. de litro. Gostei dessa, hein? Mas tu vai tomar água e vai tomar amarga, meu. Não toma mais nada, não toma mais nada. Casamenteiro. Isso, não, é promessa eu casar ele esse ano ainda, cara. Primeiro a gente casa o Bill, depois a gente vai casar o Betão. Vamos casar Betão. Vamos fazer uma força aí. Vamos fazer uma força. Meu Deus, mete a marga nele, Luiz. Mete a marga nele, né? Mas, Luiz, na tua experiência hoje, né, o que está acontecendo com a sociedade? Por que é que nós estamos tão patológicos, né, nesse momento atual? Né? Estamos no ano de 2025, né, vivendo uma realidade pré-guerra mundial, recessão global, e parece que todo mundo quer se lascar e botar todo mundo lascado. Isso seria frequência? Ah, com certeza. E vai levando as pessoas, né? Que nem o Beto falou agora há pouco, é a pessoa que escolhe a frequência que ela quer. E é muito importante a gente observar, principalmente para mim, porque eu sou muito perceptivo com relação aos pacientes que eu atendo, que eu tenho ali a galera de 2020 para trás, 2019, e tenho o pós-2020 para cá. Então, o que a gente identificou? Praticamente de 0 a 100, 90% da população teve uma mudança geral no comportamento, devido a eventos que nós passamos em 2020, 2021, e isso daí gerou muito conflitos também emocional, físico, mental, depressão e outros problemas também, fora as contaminações. E além do mais também, que a alimentação de todo mundo está praticamente péssima, quase todo mundo. E hoje nós temos já, em 100 anos, a OMS esses dias atrás publicou que em 100 anos a alimentação foi mudada 90%. Então imagina, já foram encontrados aí praticamente microplástico nos alimentos, né? Temos um problema muito sério com defensivos agrícolas também, que isso daí tem alterado o comportamento das pessoas, contaminando. E temos o bendito dos parasitas, vermes, fungos, bactérias, vírus, né? E hoje a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, que ela entra em um surto psicótico, se a gente for fazer uma biorressonância nela, que é um aurímeter, que a gente faz a avaliação de aurímeter, a gente vai encontrar um monte de parasitas. Então, assim, de cada 10 pessoas, em média, 6, 7 tem toxoplasma. E o toxoplasma, ele cria uma mudança no comportamento das pessoas, e dentro do Amargas nós colocamos o neutralizador do toxoplasma em frequência, justamente por isso. Por isso que a pessoa, na hora, ela já sente o efeito. Entendeu? 10 segundos, 15 segundos, e ainda mais se a pessoa, por exemplo, usar a água, que aqui o Claudinei publicou, né, um estudo agora recente, que ele elimina também o toxoplasma. Zero toxoplasma. E aí o comportamento da pessoa passa também a ficar melhor, menos ansioso, menos agitado, menos nervoso, menos estressado e sem problema. Os exames clínicos, difícil pegar toxoplasma. Né? Muito difícil. Muito difícil, né? Campo escuro, a gente pega no campo escuro? Não, também mas não. é só na frequência mesmo. Só na frequência. Só na frequência. Aí é muito doido, né? Imagina, né? Aí a galera pira o cabeção. Hoje, para quem entende de energia, né, que nem nós entendemos aqui sobre energia, se a gente fazer uma pergunta aqui e fazer o teste do Bidort, que é o do dedo, a gente sabe se a pessoa tem ou não tem o toxoplasma. Explicando, gente, esse é um teste japonês milenar, né? É uma técnica japonesa milenar de diagnóstico e autodiagnóstico, né? Que é usado pelo japonês. Betão, você está nisso, né? Convivendo com um bando de gente que parece normal e que não é. Né? E aí, como é que você está sobrevivendo a esse brainstorm todo, né? Agora você está fazendo a formação de terapeuta integrativo. Vocês estão comigo, Luiz. Luiz é professor, né? Sim. Eu já estou dando as aulas lá para a galera. Você é um futuro terapeuta, hein? Olha com só. certeza. Forjado aí. E aí, como é que foi para você, então, né? Olhar você, porque ouvindo e vendo tudo isso, você faz um autodiagnóstico, um diagnóstico de situação. Né? Então, como foi para você absorver
todas essas informações e buscar o fator de equalização, né? Só para deixar aqui registrado, gente, quando eu conheci Betão não tinha pescoço. Hoje mostra o pescoço aí, ó. Betão tem pescoço. Então, já começou uma mudança brutal aí na vida de Beto, né? E tu falou isso, inclusive, ano passado, falou, vou virar tudo, vou mudar Virar tudo, a chave, realmente. Virar a chave. E como é que é toda essa experiência para o Beto? É uma quebra de paradigmas, né? Porque a grande parte da população, nós não entendemos o que é uma saúde integral, né? E nós somos moldados pelo sistema, né? O sistema traz para nós as facilidades da alimentação, as facilidades de medicamentos, né? E não volta para o que realmente faz sentido. O que é? Mudanças de hábitos, né? Hábitos de um sono de qualidade, uma alimentação de qualidade, uma atividade física constante, uma boa meditação, uma boa espiritualidade, né? Então, a nossa saúde é um conjunto de coisas, né? E a saúde integrativa, quando você se depara a primeira vez, é uma quebra de paradigmas, porque isso não é o que a gente aprende na escola, isso não é o que a gente aprende no dia a dia, isso não é o que a gente vê na saúde pública, não é o que a gente vê até na saúde particular, né? E até os profissionais que aderem essa nova medicina, essa nova terapia, são profissionais que eles tiveram um start, né? Eles falaram assim, poxa, tem que haver uma outra alternativa e eu vou começar a estudar. Então, as pessoas começam a pesquisar, estudar. A conta não fecha, Não né? fecha. Não E, fecha. e abre os olhos, caem as escamas e você é um universo que a mente expande e não volta atrás, né? Eu nunca conheci alguém que gostou das práticas integrativas, medicina, terapia, e falou, não, eu não quero mais isso, eu vou voltar para a tarja roxa, não. É um caminho sem volta, né? Então, depois que eu conheci, estou a cada dia aprendendo mais. Eu me sinto uma pessoa totalmente privilegiada de estar no meio de vocês, né? E de todos os profissionais que eu conheço, todas as empresas que eu conheço na área da saúde. Então, eu sempre, graças a Deus, eu estou sempre bem informado, né? E estou aprendendo a cada dia mais, né? Eu não sou um terapeuta ainda, mas estou a caminho disso, né? Legal. E Legal. sou muito grato a vocês. Então, é um universo encantador, né? Por isso que nós acabamos... Extraordinário, né? Extraordinário, né? E nós acabamos de realizar um grande evento esse final de semana, né? Que foi a 2ª edição do Congresso de Práticas Integrativas em Autismo e TDAH, e a atmosfera é uma coisa indescritível, né? Só quem estava presente, Verdade. palestrantes, toda a equipe envolvida, expositores, congressistas, sabe do que nós estamos fazendo. E é muito gratificante nós fazermos parte desse universo. Nós só temos que agradecer a Deus que Ele nos deu essas informações e que nós não venhamos ficar em nós, né? Cada um aqui é um missionário para levar... multiplicar essa sabedoria para outras pessoas. Flávia, Sim. terapeuta, né? Você, né, nesse exercício, né? O que você pode pontuar, né, de importante nessas práticas que você começou a ter acesso, né, diante daquilo que você não sabia e daquilo que você começou a ter contato, né? O que te impactou mais nesse universo integrativo? O que me impactou mais é o natural. É você ter da própria natureza a cura. Aí eu entro em Gênesis. Em Gênesis, né, já tem essa parte que desde a criação a cura já foi. Assim, ele criou a criatura, né? Deus criou a criatura e já criou a cura. Ele não criou o fármaco. Ele criou a cura. Assim como o alimento que nós vemos, né? E aí veio o ser humano e intoxicou a água, o alimento, trocou o natural pelo artificial e acabou que nós intoxicamos o nosso organismo
E se vivermos de uma forma mais natural, que hoje é um difícil... Eu estou vendo bastante... Hoje em dia, ó, a maioria das pessoas elas estão desacelerando, que também o estresse causa muito... É um dos principais fatores, além da alimentação, é o estresse. Mas a própria natureza, o contato com a natureza, o contato com a terra, você plantar... Meu sonho de vida é esse, é plantar, comer o que eu vou plantar... A água, se é uma água natural, hoje em dia está até difícil a água natural, porque a água natural ela é contaminada, então você tem que limpar até a água natural hoje em dia, né? E a cura é natural. A terapia integrativa é isso, é você voltar às suas raízes, como ele fala, dos ancestrais, né? As origens, os ancestrais. O grande desafio, né, que eu vejo hoje é abrirmos mão de uma historicidade de mais de 10 mil anos, né, que é o que se chama de terapia integrativa. Nós estamos falando de mais de 10 mil anos de informação, né, trabalhada, comprovada, e que trouxe a raça humana, né, até idos aí do século XX. Né? A partir dos anos 70, né, uma marginalização total, eu vi isso acontecendo, né? E quando chegou em 2020, né, Luiz? Aí a pipa voou. Aí a pipa voou. Cobrança, né? Quando a pipa voou, a turma parou para olhar que o que tinha na mão não estava funcionando, né? E aí alguém se lembrou, né, de que havia, né, um arcabouço de informações, né, ancestrais que não estavam sendo acessadas, e aí o Brasil se tornou no pioneiro. Né? Nós somos pioneiros, né, nesse processo a nível global. Hoje somos referência, né? A nova saúde integrativa já é uma referência internacional, em cima disso, porque nos últimos 5 anos nós estamos realizando coisas inimagináveis, né? Inimagináveis. Como é que é tocar o inimaginável, terapeuta Luiz Manuel? Como é que é isso? Viver esse inimaginável. Eu acredito assim que o primeiro passo de tudo a pessoa, principalmente começa desde o profissional, né? Chama-se sempre percepção. Para mim é isso. A percepção é tudo. Quando a gente começa a perceber o outro de uma forma diferente e a gente tem esse olhar para ele sistêmico, a gente consegue ver ele internamente. E é isso que eu vejo sempre no consultório. A minha vida dentro do consultório, nós conversamos ontem sobre isso daí, ele é muito intenso. E nesses últimos aí 90 dias praticamente de trabalho, eu tenho me doado muito mais do que os 90 dias de 2024, porque as pessoas estão totalmente com outros sintomas e nós tivemos uma epidemia de chikungunya no Cuiabá, Mato Grosso. E aí a gente teve que entrar mesmo de cara, porque chegava um paciente na cadeira de roda, o outro gemendo, o outro que não conseguia nem levantar. Né? E a gente teve que se armar das tecnologias biofísicas, né? Para a gente resolver o problema, porque é que a gente sempre fala na nossa live. O sistema público colapsou, o particular também. Então, nós que somos integrativos, que estamos trabalhando na área integrativa, nós temos ferramenta maravilhosa para resolver o problema de muitas pessoas, com tecnologias biofísicas. Hoje a gente pode fazer, por exemplo, um imprint aqui, pode colocar num copo de água, a gente pode dar para a pessoa e resolve. Né? E hoje nós temos terapia à distância hoje, também, de tecnologia biofísica que consegue resolver isso daí. Eu mesmo fui prova agora recentemente de uma prima que está hospitalizada e nós estamos fazendo uma terapia nela de distância e ela está recuperando. Né? Então, assim, é tecnologia biofísica. Então, hoje, praticamente, nós somos terapeutas. Nós observar o nosso paciente, as pessoas que vêm até nós, e nós termos essa percepção, é o contato que o senhor fez agora aqui, ó. É a energia. Sim. Aqui nós não somos do mesmo sangue, mas nós somos interligados um no outro, porque nós estamos na mesma frequência. E gerando o quê? Frequência de amor, reciprocidade, de carinho,
de libertação, né? E é isso que nós temos que ter. Se a pessoa tiver essa percepção que ela precisa se desprender do que é do passado, das dores do passado, né? Não se culpar, não se cobrar muito, virar a chave, que nem o senhor fala, vira a chave, vamos virar a chave. Virou a chave da vida, praticamente ela consegue chegar onde ela quer. O desafio desse tempo agora, com a chegada da 6G, eu estava vendo os artigos que estão sendo publicados, né? É algo sobrenatural, esse é o termo, né? O 6G vai fazer uma lenha. E nós estamos sendo bombardeados, né? Nós estamos sendo bombardeados por o isso. 6G vai fazer uma lenha, né? E eles estão prometendo um monte com o 6G, né? Um monte aí, né? No sentido da cura, né? Nós já, em 2030, né? Quem chegar até lá, se é que chegaremos todos até lá, a previsão é resolver mais de 90% de tudo que existe no planeta. Vai ser resolvido com a tecnologia 6G. É surreal, né? Tudo que nós entendemos vai estar modificado. 2028 o mundo já é outro mundo totalmente diferente de tudo que a gente viu, né? Esse ano já está mostrando, né, para onde as coisas estão indo, quer dizer, então, né, a China mostrou uma frota de drones táxi voando, quer dizer, então, os robôs, a IA, quer dizer, todo esse desenvolvimento ele é incrível, né? Eu me lembro quando eu vi os Jackson lá atrás, eu me imaginava naquele mundo, falei, rapaz, isso deve ser bom, né? E está chegando agora esse momento e eu não estou com essa sensação de que é tão bom assim. Eu vou ter que rever os Jackson para pelo menos tentar, né, ter uma percepção um pouco diferente do que está se aproximando para nós. Mas eu creio que nós já estamos chegando ao final, né, Betão, do nosso papo aqui. E aí eu quero considerações, vamos começar pela Flávia, né? Considerações a respeito do que você espera da terapia integrativa desses próximos anos, até em favor do próprio Anthony, que você tem, né? Vivido essa experiência bem de perto e diante agora do seu tratamento com amargas, com a Aqua, meu Deus, minha névoa vai sumir, a minha névoa. Vai sumir a névoa, e aí você vai ser a mulher sem névoa. Você, sem névoa, não vou mais, como que era o nome aquilo ali. Mas e aí, o que você tem, assim, de expectativa de curto e médio prazo? Como está crescendo muito a medicina integrativa, a estética integrativa, o todo, né, o todo da integrativa, eu espero que tome uma como diz a névoa, tome um mercado, assim como já está sendo, né? Como você acabou de dizer, que somos, né? Referência e tende a crescer cada vez mais. Porque, assim, é o boca a boca. Eu fiz aquele tratamento e aquele tratamento deu certo. Eu vejo na estética, que eu aplico na estética. Eu uso os óleos, eu uso a medicina antiga, né? Que eram os egípcios que usavam externa, a Bíblia, né? Que tomou aquele banho de óleos vegetais. Então, são coisas que vêm de lá, da ancestralidade. E eu vejo que hoje em dia a dependência da medicação, eu ainda tenho, não sei se é uma fé que eu tenho nessa, de que a dependência da medicação não seja uma realidade que tem sido hoje em dia, né? Tanto na depressão, não vou falar além, né? Vou falar da depressão, vou falar da ansiedade, que é um dos transtornos que está mais em alta hoje em dia. Esse boom de diagnósticos de autismo e de TDAH, que tem a ver também com... muitos falam que é da poluição, da contaminação da água, dos alimentos. Do açúcar, né? Do açúcar. Então, essa parte, o integrativo, como trata um todo, acaba limpando a pessoa. Né? O ser humano ali vai se desintoxicar, vai se limpar ali, como ele falou, da ancestralidade que ele usa esse produto, o Amargas. Né? O Amargas. E através... É a chave. É a chave, é o caminho.
Ok. É o caminho. Para mim, eu vejo que é o caminho. Previsão 2030, provavelmente Caminho. já não teremos quase farmácias, porque tudo vai ser biofísico, né? Esse é o caminho que está se mostrando para nós, né? E eu vejo nisso uma expectativa muito interessante, né? Porque vai evitar muitos efeitos colaterais, que é o que a gente enfrenta aí no dia a dia, né? Todo mundo com efeito colateral. Luiz, Muitos. para você, futuro é hoje? É agora. Sempre. É now? É não, né? Não, é now. Passado, vamos só pegar as experiências, né? Viver o presente é a melhor opção. E para mim, assim, a terapia integrativa, o que significa isso? É olhar o ser como um todo. Né? Você vai olhar desde ali do nascimento, como que foi a geração, como foi os primeiros 3, 7 anos de idade. E a gente vai integralizar isso até mesmo com outros profissionais, porque a gente não consegue ser tudo. Né? A gente vai fazendo o quê? Uma integração. Tem momento que a gente vai precisar de um médico, por exemplo, um psiquiatra, que ele entende da nossa área, que vai entender que um dia ou outro esse paciente ele vai ficar sem esse medicamento. Né? E aí a gente vai passar para ele recomendação que é alimentação, suplementos, cuidados de vida, o próprio aterramento. A gente fala muito sobre isso. Né? Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, você tem que ter lazer, hobby, diversão. Isso aqui você vai sentir o quê? Uau! Você vai sentir livre. Contato com a natureza é o aterramento. Atividade física, você vai ter o quê? Um pagamento diário. Porque se você tem uma mente que pensa muito, hoje muitas pessoas estão no síndrome do pensamento desacelerado, ele precisa ter uma atividade física para ele ajustar aqui, que é a execução diária. E o social com modelagem, eu sempre falo para os pacientes que é sem julgamento. Porque cada um de nós aqui carregamos um ranço, nós temos problemas também, mas nós temos muito mais a agregar do que não agregar. Então, por isso que a integrativa, para mim, é uma visão muito ampla. Eu sou apaixonado por essa área mesmo, já tem 19 anos que eu atendo. Eu já atendi mais de 50 mil pessoas nesse período. Então, assim, eu conheço praticamente quase todo tipo de pessoas, comportamentos, tipos de sintomas e de onde vem, qual é a origem. Eu já vou diretamente na origem. Falo, vamos tratar isso daqui. Dentro de 90 dias, nós vamos estar resolvendo o problema, a solução. Depois nós vamos começar o tratamento. Né? Então, é muito importante. Por isso que eu sou muito feliz e grato por estar aqui. Grato ao Beto, Torres, a equipe da Nova Saúde, porque traz para nós, palestrantes, espetacular, com uma visão muito ampla, uma visão muito aberta. Nós temos palestrante dessa vez internacional, da outra vez também tivemos internacional, e o próximo que vai ser também vai ter. Então, são palestrantes escolhidos a dedo pela Nova Saúde Integrativa para trazer para nós o que é novo, o que tem de novidade aí no mundo, e nós somos autoridade nisso, o Brasil. Nós somos autoridade porque nós buscamos esse conhecimento, nós somos umas pessoas esforçadas. Então, nós buscamos conhecimento, estudar, saber de onde vem a origem e resolver o problema, não é maquiar. Não, nós vamos lá e já resolve. Que aí a situação fica melhor, o paciente fica feliz, alegre. Gratidão, Beto. Gratidão, Torres, não está aqui presente, mas dentro do nosso coração tá, né? A Nova Saúde Integrativa, sua equipe maravilhosa por ter proporcionado para nós esse evento maravilhoso. Sou muito feliz de participar e espero, assim, participar de outros também, se Deus permitir. Quero estar junto com vocês aqui. Gratidão mesmo. Com certeza. Betão, palavras aí, o nosso patrocinador Aqua, patrocinador Amarga, já está arrumando um monte de patrocinador. Olha só, com certeza. Nós, começando a nossa segunda edição do programa, já estamos com 2 patrocinadores, né? Quem quiser patrocinar o programa, estamos abertos Isso. As negociações, com certeza. Agradecer ao Claudinei, da Aqua, né? Nosso parceiro aqui. Tá aqui a água Aqua aqui, né? Faço uso, né? Agora tive a oportunidade de dar uma garrafa da Aqua para toda a minha equipe, nossos staffs. Nossa, todos eles estão tomando aí, né? Maravilha. Para melhorar a vida deles aí, né? Então, só agradecer. Nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro podcast pré-congresso, né?
E nós estamos fazendo esse segundo podcast pós-congresso, né? Eu, como CEO da Nova Saúde Integrativa, tenho um lema, né? Dependência 100% de Deus é o segredo Amém. do sucesso. Amém. E trabalhar como se ele não existisse. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente tem que fazer, tá? E a hora que a gente falar, não consigo mais, pode saber que Deus ele vai colocar a mão e vai abençoar isso aí. e vai fazer tudo, né? Ele Estou tendo a toda honra, oportunidade toda aqui de agradecer novamente, em primeiro lugar, a Deus, é Ele que faz todas as coisas. Agradecer a todos os palestrantes aqui, o Dr. Alex Alves e todos eles que se dispuseram a vir para esse evento. Agradecer aos congressistas que vieram participar conosco, os expositores, patrocinadores que fizeram esse evento acontecer, nos contribuíram bastante, trazendo novidades e tudo mais. Aos nossos fornecedores, né? A minha equipe maravilhosa dos nossos staffs, né? Ao meu sócio, o Onassis Torres, que desde o começo, quando a gente começou a sociedade, pequeno nos ajuda. A doutora Geisa, nossa coordenadora científica. A minha irmã Gisele, que me ajudou bastante. Antes de eu começar nessa empreitada, ela me deu muita força. Hoje é minha produtora, fico muito orgulhoso com isso, né? Todos os meus amigos, o Felipe, o Léo, meu irmão, toda a nossa... Hoje aqui a gente formou realmente uma família, né? E a gente está trabalhando por um bem maior. Eu nunca imaginei que ia estar nesse trabalho, mas é um dom que Deus me deu de conectar pessoas, empresas, e eu faço com isso com muito amor, muito carinho, e estamos caminhando com essa missão cada vez maior. Beleza. Como é que o pessoal te acha, Flávia, nas redes sociais? Flávia Araújo, Estética e Saúde. Ok. E Luiz? Terapeuta Luiz Manuel, Luiz com S, no Instagram. Betão, tá como? Olha, eu sou um ogro para redes sociais, estou agora aprendendo a ter uma rede social. Agora, minha equipe fez uma rede social. Peço para vocês contribuírem, seguirem lá, dar uma força, né? Vamos estar trazendo novidades. @Beto_de Andrade. @Beto_de Andrade. E a Nova Saúde também tem, né? A Nova Saúde. @Nova com 2V, Saúde Integrativa. @Nova com 2V, Saúde Integrativa. Tá certo, gente. Eu sou o Dr. Alex Alves, já tive a honra de estar conduzindo essa mesa aqui, agradecendo a terapeuta Flávia, a Luiz Manuel, o Betão, toda a equipe aqui do Moída Cash, ó. Tem uma turma aqui grande aqui, Dona Elisângela, Tenente Carla Giovana, né? Todo o pessoal de apoio aí que nos deu suporte para podermos realizar esse podcast. Espero que você goste, compartilhe, acompanhe as mídias, né, de todos nós aqui, porque nós não estamos de brincadeira, mas a vida precisa ser levada também na esportiva, né? Se você não aprender a ser feliz agora, você perdeu o último instante da sua vida. Então, né, dê um sorriso, dê um abraço, né? Seja gentil, né? E usufrua melhor aqui e agora. Um abraço. Valeu, Brasil!